Aleluia. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Ele é muito bom. E Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, para todo sempre. Amém? Aleluia. Olha, o negócio desligou aqui. Aleluia. Pai, nós queremos te honrar essa noite, reconhecendo o teu senhorio sobre este lugar. Nós queremos honrar a tua presença. Nós sabemos que tu já estás aqui conosco, porque a sua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, lá o Senhor estaria presente. Sabemos que o Senhor está aqui conosco hoje à noite. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo que o Senhor tem estabelecido. Obrigada pela sua palavra em nós implantada. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar nessa noite. E eu me coloco à tua disposição. Que o Senhor faça segundo a tua vontade nessa noite, Paizinho. Eu oro para que cada filho teu presente aqui hoje à noite possa estar com um coração aberto, disponível para acolher com mansidão a palavra implantada. Amém. Aleluia. 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 Todo mundo está conseguindo ver isso aqui? Amém? Que número tem aqui, gente? 6. E agora, gente? É o mesmo papel, né, gente? Mas se você olhar, você sabia, né? Se você olhar de um lado, vai ser 6. Se você olhar de outro, vai ser 9. Se eu botasse 2 de vocês aqui posicionados, um de um lado, outro do outro, cada um ia ver de uma perspectiva diferente, não é verdade? Cada um ia ter uma imagem diferente. Mas tanto é 6, quanto é 9. Amém? Nós vamos entender hoje à noite algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração ao longo desses últimos dias. Desde que a gente foi para o Raízes e Asas e retornou, o Senhor tem compartilhado algumas coisas que a igreja precisa saber, precisa entender, para se mover e ser livre. Amém? Então, hoje à noite nós vamos falar a respeito de crenças e imagens dominantes. Amém? A minha Bíblia aqui é a versão NVI. Esse texto especificamente eu preciso de uma versão revista e corrigida. Quem tem uma revista e corrigida aqui que possa me emprestar? É atualizada? Dá certo? Abra para mim, por favor, Provérbios 23. Provérbios 23, no versículo 7. A NVI, ela fugiu muito, foi longe. A interpretação que ela deu a esse texto foi longe demais. 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Só a parte A, tá certo? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Está falando, queridos, a respeito do ser humano, amém? Assim como ele se imagina na sua alma, assim como ele se imagina no seu coração, é assim que ele é. Então, hoje à noite, nós vamos aprender a respeito dessas crenças e imagens dominantes que são construídas ao longo da nossa vida. As nossas crenças, queridos, elas determinam toda a nossa vida.
Aquilo em que nós estamos crendo é o que vai determinar a nossa vida, que vai determinar o nosso futuro. É no que você está crendo. E aqui nós gostamos muito de dizer que nós somos da fé. E nós incentivamos vocês a se moverem em fé. Nós sempre dizemos para não se mover pelo que está vendo ou pelo que está sentindo. Porque se você for se mover, querido, pelo que está vendo ou sentindo, é capaz de você sentir muita coisa e é capaz de você não sair do lugar. Amém? Aleluia! Então hoje à noite eu peço que você fique realmente aqui com os seus ouvidos bem atentos para aquilo que vai ser ministrado, porque isso pode fazer toda a diferença na sua vida hoje. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu quero que você anote aí. Isso aqui eu vou recitar realmente para você anotar. Existem duas leis que regem a nossa vida. A primeira delas é a lei da herança. Coloque aí, lei da herança. E o que diz a lei da herança? A lei da herança diz o seguinte: que o nosso comportamento e sistema de crença são adquiridos ao longo da criação familiar. O nosso comportamento e sistema de crença são adquiridos ao longo da criação familiar. Aleluia. Você conseguiu anotar? Precisa repetir alguma palavra? São adquiridos ao longo da criação familiar. Aleluia. Essa aí é a lei da herança. Que são os nossos comportamentos, o nosso sistema de crença. Eles são adquiridos exatamente ao longo da nossa criação familiar. Agora vamos falar a respeito da lei da responsabilidade. Lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade diz: onde você está é o resultado de quem você foi até hoje, vírgula. Onde você está é o resultado de quem você foi até hoje, vírgula. Posso continuar? De quem você foi até hoje, vírgula. Mas, para onde você vai, depende de quem você quer ser a partir de hoje. Mas, para onde você vai, depende de quem você quer ser a partir de hoje. Essa é a lei da responsabilidade. Mas, para onde você vai, depende de quem você quer ser a partir de hoje. Aleluia! Isso é a lei da responsabilidade. Nós não ignoramos a lei da herança, mas existe também a lei da responsabilidade que diz, está certo, você tem estado nesse lugar até hoje, mas por uma decisão a partir de hoje, você pode mudar completamente a sua história. Aleluia! Aleluia! Queridos, os estudos falam que o nosso sistema de crença ele é estabelecido até os 12 anos de idade. Até os 12 anos de idade, o nosso sistema de crença ele é construído e estabelecido. E ao longo da nossa vida adulta, é por ele que nós vamos nos reger. E alguma coisa pode ir sendo acrescentado, mas até os 12 anos é estabelecido o seu sistema de crença. Pastor, eu não estou entendendo esse negócio de sistema de crença. Não se preocupe, tenha paciência, vamos construir um caminho hoje à noite. Amém? Aleluia, aleluia. Muito do seu comportamento hoje é fruto de coisas que foram construídas na sua infância. Se você observar,
muito do que você faz ou do que você acredita foi construído ainda na infância. É por causa disso que você se move assim e tal. É por causa dessas coisas. E eu vou procurar passar para vocês, e você vai conseguir começar a identificar melhor. Vamos falar a respeito de crenças populares. Por exemplo, também é um sistema de crença. Algum de vocês já viu aquela história de quando a gente era criança, que a gente apontava o dedo para o céu? O que é que a mãe da gente dizia? Vai nascer uma verruga? Menino, para de apontar o dedo para o céu, porque vai nascer uma verruga. E aí a gente acreditava piamente nisso. Aí de nós apontar o dedo para o céu, à noite, né? Apontar lá e pronto. Aí a gente ia ficar cheio de verruga. O medo era grande de ficar com verruga, né? Era. Ficar tentando contar as estrelas da pessoa. Gente, sabe por que surgiu esse sistema de crença? Você nunca parou para se perguntar por que sua mãe dizia isso para você? Antigamente, quando houve a perseguição aos judeus, né, quando os nazistas estavam perseguindo os judeus, as crianças judias, elas tinham um costume, que quando vinha o processo da viração do dia, elas tinham o costume de apontar para a primeira estrela que nascia no céu. E elas identificavam aquele momento da viração do dia. Olha, a primeira estrela. E os nazistas começaram a observar isso. Mesmo que aquelas pessoas estivessem infiltradas, ou escondidas, ou disfarçadas, mas por causa dessa cultura judaica, de apontar para o céu quando surgisse a primeira estrela, eles identificavam, aquela criança é judia. Então as mães tocaram o terror. Menino, se tu apontar o dedo para o céu, vai nascer verruga. E assim elas preservavam as crianças de serem descobertas pelos nazistas. Vejam só. Foi daí que surgiu a cultura do se apontar o dedo, né, vai nascer verruga. Ou, menino, desvira a chinela do chão, porque senão sua mãe vai morrer. Tu já pensou a situação? Ai, meu Deus, minha mãe vai morrer. Era o quê? E era o tempo de azar. Pronto, mas tem esse negócio, tempo de azar, a mãe vai morrer. Isso foi sistema de crença. E, na verdade, o que se acredita é porque, antigamente, o chão era de terra batida e as mães, para tentar dizer para o menino, tu vai sujar o sapato, tu vai sujar a chinela, desvira isso, aí criaram um negócio lá, de a mãe vai morrer, que era para ser, né, punk mesmo, e aí eles terem medo até de virar a chinela. Né, hoje eles não se importam, né? Passar por debaixo de escada, né? Isso é superstição, mas é um sistema de crença que é implantado, né? A pessoa vê uma escada, vixe, uma escada, né? Até o pobre dos gatos pretos, né? Os bichinhos. Espelho, como é que era? Quebrar espelho. Não, tem uma cultura que dizia que quando tivesse caindo raio era para cobrir o espelho. Porque o raio poderia atrair o espelho. O espelho poderia atrair o raio. Tá vendo quantos sistemas? O quê? Cruz de sal, eu não tinha visto. Jesus, é tanta coisa, né? E isso vai entrando, gente. E vai ficando. E você vai crendo piamente que aquilo é algo verdadeiro e a sua vida se move em função daquilo. Quantas vezes eu não já vi criança com soluço e a mãe vem e coloca uma linha? Por favor, queridas, por favor, não façam isso. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma aguinha pro bichinho, tá? Faz alguma coisa, mas não bota aí. Tem nada a ver, gente. Certo? Bota um pedaço de linha. Quem foi? O engenheiro que criou isso, eu não sei que linha santa, sagrada é essa, que o soluço passa só você colocar na testa. O soluço passou porque tinha que passar, eles atribuíram que era a linha, né? Então, a gente vê muito de sistemas de crença que é construído ao longo da nossa infância.
né, bicho papão, e não sei o quê. Né? Essas crianças de hoje acho que não tem medo de nada disso, né? Toca o terror, bichinho. Hoje em dia, bicho papão são elas, né? Tem medo delas? Ai, meu Deus. Só para você ter uma noção da situação. Então, esses sistemas, eles são construídos em nós. E esses aí são os sistemas de crença populares, né? As crenças populares. Né? Coisas que às vezes você faz, mas nunca se questionou o porquê que você está fazendo. Eu já contei esse exemplo aqui, mas vou contar de novo. Né? Conta-se a história de uma moça, de uma mulher que casou, né? E ela cozinhava o peixe. Toda vida que ela ia cozinhar o peixe, que ela ia botar na forma, ela cortava a cabeça e o rabo do peixe. E colocava na forma e colocava no forno. Só que o marido dela, ele gostava da cabeça do peixe. E aí ele foi perguntar a ela, por que você tira sempre a cabeça do peixe? Eu gosto da cabeça do peixe. Ela disse, não, porque minha mãe sempre fazia assim. Então eu também faço. Você nunca perguntou por que ela tirava? Não, nunca perguntei, mas vou perguntar. Mãe, por que a senhora tirava a cabeça e a cauda do peixe quando ia levar para o forno? Porque o forno era pequeno, não cabia o peixe todo, eu tinha que cortar a cabeça e o rabo. Só por isso. Mas aí ela adotou aquilo como um sistema. Não, é assim que tem que ser feito. Mas ela nunca questionou. Nunca perguntou o porquê. Ela simplesmente associou aquilo, assumiu aquilo para si e se movia naquilo. Sistema de crença é um negócio sério, querido. Eu lembro que o pastor João Roberto, lá do Verbo da Vida, ele conta uma história, né? E os pais da gente ensinam essas coisas. Só olhe, se você prestar um favor para alguém, não receba nada da pessoa, viu? Não precisa receber nada da pessoa. Faça o favor para a pessoa. Se a pessoa pedir alguma coisa a você, pode fazer o favor para ela, mas não receba nada. Aí ele fazia isso. Quando ele prestava um favor para alguém, ele não queria receber nada. E teve uma vez uma senhora que ele foi prestar um favor, aí ela disse, obrigada, meu filho, Deus te abençoe. Isso precisa não, muito obrigada. Porque tudo dele ele dizia, precisa não, muito obrigada. Quando alguém queria retribuir a ele o favor, né, ele dizia, precisa não, muito obrigada. E quando a mulher disse, muito obrigada, meu filho, que Deus te abençoe, ele precisa não, muito obrigada. Aí ela foi e disse, mas meu filho, o Deus te abençoe, a gente recebe. Ele falou, pois tá bom. Será que ele não, né, ele assumiu aquilo mesmo? Gente, eu tinha um zelo, às vezes, pelas instruções que o meu pai me dava, e quando eles saíam de casa, deixava nós duas em casa sozinhas, né? Nós éramos pequenas, eu mais velha do que Vanessa, e eu lembro que a instrução dele sempre era, não deixe ninguém entrar. E, querido, se você diz, não deixe ninguém entrar, eu não vou deixar ninguém entrar. Eu não vou deixar ninguém entrar. Então, aconteceu uma vez, chegou para nos visitar minha tia, meus primos, sabe? Chega tudo assim, eles não estavam em casa. E aí, quando eles chegaram, buzinaram, chamaram, né? Eu abri a janela, olhei, oi tia, bênção. Aí, oi minha filha, cadê seu pai? Disse, tá não, saiu. Abre a porta. Eu falei, não posso. Eu não posso abrir a porta, porque o pai disse que não era para ninguém entrar. E aí, Vanessa, que era muito mais esperta do que eu, né? Ai, meu Deus. Vanessa tinha uma sagacidade. Ela foi lá na frente, abriu a porta, botou todo mundo para dentro de casa. E eu não saí do quarto, porque eu chorava copiosamente. Eu dizia, tô lascada. Quando o pai chegar, vai me dar uma surra, porque eu deixei o povo entrar. Né? Então assim eu era, o zelo por aquilo que o meu pai tinha dito para mim. E às vezes os pais dizem coisas para os filhos e os filhos não entendem, querido, que, principalmente criança, ela entende o negócio realmente ao pé da letra. Né? E ela vai tentar cumprir aquilo cabalmente. Isso tanto para o positivo quanto para o negativo. Se você também abrir a sua boca para proferir palavras negativas a respeito do seu filho, ele vai assumir aquilo para si. E é aí que entra o dano, nesse processo do sistema de crença sendo incorporado a nós.
Amém? Nós vamos entendendo isso hoje à noite. Algumas coisas, queridos, elas são implantadas em nós sem nem sair palavras, né? Apenas o comportamento, como foi o caso da moça lá do peixe. Né? Só o comportamento da mãe já ditou para ela que aquela era a forma correta de se fazer o peixe. A minha mãe, ela não teve a oportunidade de me ensinar a lavar roupa, porque ela faleceu antes disso, né? Eu tinha 9 anos quando ela faleceu, ela já podia ter me ensinado a lavar roupa, podia, mas ela não queria. E aí, minha tia foi quem veio, ela pegou a bacia, botou água no chão, botou água na bacia, pegou, tacou sabão em pó, pegou a roupa, botou dentro só minha filha, é assim que lava a roupa. Falei, tá bom, tia. Pronto, não passava a barra de sabão, passava logo a roupa de sabão em pó. Né? Ela me ensinou desse jeito, graças a Deus eu aprendi depois. Mas eu passei um tempo da minha vida sem saber como usar o amaciante, eu não sabia usar o amaciante na roupa. Ela só me ensinou a lavar a roupa com sabão em pó, ok? E enxaguar, e tá bom demais. E eu lembro que casei, né? Chegou a fase de assumir responsabilidades, e eu lembro que a gente morava aqui num apartamento, aleluia, que a gente não mora mais. Aí a gente ia pro final de semana para a casa da minha sogra, e eu levava uma trouxa de roupa, porque eu aproveitava que a caixa de lá dava para lavar roupa, porque a caixa daqui não dava. Ou eu lavava roupa, eu tomava banho. Aí entre lavar roupa e tomar banho, eu prefiro tomar banho, né, gente? Eu levava a roupa para lavar lá. E eu lá, empolgada, lavando a roupa, inclusive do filhinho dela, né? Agora meu marido, em nome de Jesus, aleluia. Quem lavava a roupa era eu. E aí eu, lavando a roupa lá empolgada, tacava ali a roupa no amaciante, né? Depois de lavar. E depois eu tirava o amaciante. Ela olhou para mim e fez, você está fazendo errado. Eu disse, oxe, não é assim que faz, não. Ela disse, não. Você deixa a roupa agir no amaciante e depois é só espremer e estender. Eu não sabia, né? Aí aprendi, foi a minha sogra que me ensinou a colocar amaciante na roupa. Amém? Mas são sistemas que vão sendo construídos, né? E glória a Deus pela vida dela, que Deus usou para ela me ensinar. Minha filha, é assim que se lava a roupa. Tá certo? Porque eu não tive a oportunidade de aprender com a minha mãe. Aleluia! Mas como eu estava dizendo, as coisas a gente vai aprendendo, inclusive nos comportamentos, tanto dos nossos pais, como no convívio familiar, às vezes com o tio, com o primo. A gente vai aprendendo essas coisas. Então, às vezes acontece o seguinte, isso aqui é muito comum. Quando uma criança sofre uma queda, gente, que ela já vai se levantando para chorar, o que é que a gente diz para a criança? Foi o quê? Foi um pulo? Levanta para cair de novo. Já ouvi essa também. Ou então, nem doeu. Não foi nada não. Não é assim que a gente faz. Só que, queridos, aquela criança, ela está aprendendo a lidar com os sentimentos dela, ela está aprendendo a lidar com dor. Então, se você diz para essa criança, não foi nada não, nem doeu, você vai criar um adulto que quando crescer, ele vai suprimir as dores. Mas se você não deixar essa criança expressar aquele momento, porque ela precisa, doeu, para ela doeu, você precisa dizer, foi meu filho, doeu, mas vai ficar bom, vamos lá, vai dar certo, quer que eu passe um remedinho aqui? Ela precisa chorar, ela precisa se expressar, para que ela não cresça um adulto que não vai saber lidar com as emoções, que qualquer situação vai querer controlar, e isso vai inchando por dentro. Mas tem como a gente lidar com isso, né? A criança, ela precisa também aprender a se expressar para que ela não chegue num adulto entupido, morrendo, porque alguém disse que ela não poderia se expressar.
E aí essa criança vai crescer pensando, eu não posso dizer que eu estou sofrendo, eu não posso dizer que está doendo, eu tenho que me calar. E sofre, fica morrendo, mas porque ouviu que não podia se expressar, fica lá. Não compartilha a sua dor, não se abre para ser tratado, fica lá. Engessado naquilo, porque aquilo foi construído nela quando ela era criança. Disseram que ela não poderia se expressar. É muito sério isso. A gente nunca para pensar a respeito dessas coisas. A criança, ela precisa de direção, de afirmação, ela precisa de proteção, ela precisa de um pai que diga ali, meu filho, caí, meu filho, foi, doeu, meu filho, eu sei. Chegue, vamos levantar, vamos limpar, vai ficar tudo bem. É disso que ele precisa, não que a gente olhe para ele e diz, não foi nada, nem doeu. Aí dá vontade dele dizer, não foi você, né? Você dizer que não doeu. Amém, às vezes a gente cresce, queridos, com uma carapaça, com uma casca tão dura, que você não consegue nem se expressar no momento de louvor, não consegue se quebrantar, porque você cresceu entendendo que tinha que ser duro, que tinha que ser forte. Só que esse tipo de força aí, querido, ela pode te destruir. A nossa força, ela precisa estar direcionada em Deus. Ele é a nossa força. Amém? Se você tenta carregar as coisas na força do seu braço, querido, você se quebra todinho. E esse sistema foi construído. De você não se expressar. Não, eu não quero incomodar. Ah, quantas vezes eu já ouvi isso? Não, eu não quero incomodar. Eu aprendi do meu pai, eu aprendi da minha mãe, que a gente não pode incomodar ninguém. Que a gente não pode abrir a nossa vida para ninguém. E, queridos, para algumas pessoas, realmente, você não precisa abrir sua vida. O contrário também, né, de abrir a sua vida para todo mundo. Você senta está no banco, está na cadeira, fala a sua vida todinha. Você está na lotérica, fala a sua vida todinha. Está na escola, fala a sua vida todinha. Em todo canto que você está, você fala a sua vida todinha. A sua vida é um livro aberto, hein? Não precisa. Não precisa. Agora, para pessoas certas que o Senhor direciona na sua vida, às vezes fica difícil da gente entrar, da gente acessar. É duro, rapaz, de entrar, é duro de entrar. Porque a pessoa construiu um sistema dentro dela, né? Foi construído esse sistema dentro dela que dizia, você não pode dizer nada. E aí está uma pessoa traumatizada, uma pessoa doente na alma. Aleluia. Vamos continuando aqui. Eu, particularmente, eu cresci, né, com um senso crítico muito aguçado. Crítica em pessoa, né? A pessoa da crítica, eu. Um sistema crítico muito aguçado. Por quê? Porque meu pai e minha mãe tinham esse sistema crítico muito aguçado. Eu cresci ouvindo os meus pais tecerem críticas a comportamentos de pessoas. E deixa eu dizer para você, eles não são cruéis, eles não são perversos, eles não são más pessoas. O que acontece é que eles também já foram forjados dessa forma. Só estavam reproduzindo aquilo que eles aprenderam. Então, a minha mãezinha, né, ela tinha um negócio, ela era dura, mas ela era meio durona, assim. Eu nunca esqueço. Essas coisas, elas ficam dentro da gente. Preste atenção nisso, eu nunca esqueço. Essa imagem é nítida dentro de mim. Um dia que a gente estava andando no transporte coletivo lá em Natal, e estava eu e ela ocupando uma cadeira, e ela poderia me colocar no colo e ceder o lugar para uma pessoa mais velha sentar. Eu quis fazer isso. Eu quis me levantar para que uma pessoa mais velha sentasse.
Ela pegou no meu braço e disse, fique aí. Em outra ocasião, uma pessoa derrubou uma caneta e eu ia me abaixar para pegar a caneta. Ela disse, não pegue. Esse era o sistema de crença dela. Ela estava querendo dizer, você não deve se humilhar a ninguém. Ela achava que estava passando para mim, queridos, algo benéfico na cabeça dela. Ela não estava pensando, eu tô forjando uma pessoa crítica. Eu estou forjando uma pessoa que vai ser impiedosa. Ela não pensava a respeito disso, porque era a forma como ela cria. Então essas coisas, elas foram forjadas diante de mim. E, coitado, meu Deus do céu, eu sempre falo isso, né? As ovelhas do começo. Quando eu nem era pastora ainda, o povo comeu dobrado comigo. Por causa do meu sistema, crítico demais, incomplacente, às vezes demais, sabe? Impiedosa, às vezes, com as pessoas. Porque eu pensava, se eu posso, se eu consigo, por que que fulano não pode, por que que fulano não consegue? Era assim, esse era o meu sistema de crença. Era assim que eu me movia. Fulano não faz porque não quer. Nem tentou. Era assim que eu pensava. Esse sistema meu de justiça própria, né? Um senso de justiça própria, meu Deus do céu, misericórdia. E eu quero dizer para você, alguns anos atrás eu identifiquei que eu tinha essas coisas. Eu disse, Senhor, eu não sei lidar com as pessoas. Quando o Senhor nos chamou para o pastoreio, eu disse, o Senhor deve estar brincando. Porque eu sou uma cavala. No trato com as pessoas. E não era assim sempre não, sabe, querido? Eu era até simpática e tudo mais, mas vai para o convívio para tu ver um negócio bom. Né? Muito lindo, muito simpático, muito favorável, enquanto você não me conhecia. Depois você me conhecia, aí, gente, né? Meu marido é um santo de Jeová. Porque ele me pegou nessa fase. Mas como ele era apaixonado, ele não via muitos defeitos, né? Os defeitos foram chegando com o convívio. E aí estava sem jeito. Aí estava sem jeito, minha gente. Né? E glória a Deus pelo temperamento dele, porque se ele tivesse o mesmo temperamento que eu, misericórdia. Dava fight. Né? E eu identifiquei essas coisas, eu disse, Senhor, eu não sei lidar com as pessoas, me ensine. Porque isso foi construído dentro de mim, eu preciso desconstruir isso. E, queridos, eu vou dizer para você que não é fácil, não. Aqui é acolá, ainda quer se levantar dentro de mim. Essa Lucrécia impiedosa, essa Lucrécia com senso crítico, essa Lucrécia justiceira, quer se levantar dentro de mim. Aí eu tenho que dizer, morra, infeliz. Eu tenho que dizer, morra. Ah? Porque Deus não me criou para ser assim. Ele tinha algo em mente quando ele me criou. E não o sistema de crença em que eu fui concebida. Ele tem um sistema dele, amém? Porque ele é a nossa origem. Ele é a nossa origem. Nós somos originários dele. E Deus, ele não é justiceiro. Deus, ele não tem nenhum problema no sistema de crença dele. E eu tive que ir consertando essas coisas, queridos. Eu tenho, Josh conhece, né? Eu tenho uns parentes assim que eles são meio valentões, sabe? Misericórdia, misericórdia mesmo, misericórdia de novo. Porque você tá por fora da cor da chita. Tem uns parentes assim, pessoal da minha família. E uns dias atrás a gente teve um contato, a gente conversando e tal. E eu achei muito interessante, gente, o sistema de crença que eles são regidos. Um deles estava me dizendo assim, rapaz, veio um cara assim, assado, não sei o quê, eu tive raiva, que me desrespeitou, a palavra foi essa, me desrespeitou, e aí eu disse, eu não posso deixar isso assim, não. Eu não posso deixar isso assim, não, eu vou lá. Aí foi o encontro do homem, estava atrás, na verdade, do filho do homem lá. Aí chegou lá e o homem foi argumentar, disse, não, porque você diga ao seu filho que não apareça lá.
Se ele aparecer lá, ele vai morrer. E, gente, se ele disse que vai morrer, é porque vai mesmo. Vai, certo? É esse nível, tá? É da minha família. Jesus, acuda. Ai, Senhor. E aí, o pai quis intervir. Aí ele se irou com o pai e disse: você é um cabra safado, sem vergonha, sem futuro. Trinca aí os dentes que eu quero matar você agora. Trinca os dentes aí que eu vou atirar na sua cara agora. Desse jeito, querido. Ele puxou a pistola. E a sorte do homem foi que ia passando o leiteiro. E ele foi e disse: fulano, aqui não. Não faça isso. Ele disse: é mesmo, né? Faça isso não, pelo amor de Deus. Mas ele deixou o recado: se fulaninho aparecer de novo, ele morre. Aí lá vem a família, vai não sei quem. Aí lá vai a mãe pedir, interceder pelo filho. Pelo menos só tenho aquele filho, pelo amor de Deus. Diga ele que não faça nada não. Olha só a situação. Ele se sentiu desrespeitado. E para ele tinha que resolver a questão matando, né? O irmão dele é do mesmo jeito. O irmão dele disse assim: eu vendi todas as minhas armas, porque se alguém me fizer raiva, aí alguém der em mim, aí eu vou dormir pensando, eu vou passar a noite pensando, e eu vou acordar no dia seguinte e eu vou dizer: eu tenho que matar, porque só, né? Todas as minhas armas. Ele disse: eu tenho que me desfazer das minhas armas, porque eu me conheço. Se alguém der na minha cara, ele disse: eu só sei responder com arma. Né? Isso é lindo. Então, esse primeiro que queria tirar nos dentes do outro, também abriu a boca para dizer o seguinte: eu tenho aqui uma vaquinha, né? A bichinha dá leite aqui pra gente. Veio um homem aqui comprar a vaquinha estava buchuda, né? Aí ele disse: pronto, eu vendo a vaca. Ele disse: agora é para o abate. Ele disse: não, para abater não. A vaquinha, a bichinha que me dá o leitinho todo dia, você vai matar para comer? Deu para entender? A vaquinha não. Mas o pai de família lá, porque na cabeça dele, queridos, no senso, é mais importante. A vaca é mais importante, que a vaca dá o leitinho para ele. Está entendendo a situação? E ele disse assim: dá um azar danado, isso é pecado. Matar a vaca era pecado, mas matar o homem não era pecado. Eu fiquei: meu Deus, Senhor. Gente, na hora dessa eu não falo nada, né? Eu só fico olhando e balançando a cabeça. Tá certo. Eles nos querem bem, nos respeitam, nos consideram. Mas o meu... Ah, Jesus. Pronto. Ai, meu Deus. Gente, é tenso, né? A situação é essa. Eu fiquei impressionada com um negócio desse. Eu fiquei: peraí, a vaquinha não, mas... Ele come, gente, ele come carne, ok? Mas é porque a vaquinha era dele. Era a vaquinha que dava leite para ele. E aquela lá não podia ser abatida. Nenhuma das vacas dele, se ele vendesse, era para abatimento. Se fosse, era capaz de ele matar o homem.
No sistema de crença dele, né? No sistema de crença dele, matar o homem é ser justo. Por quê? Porque para ele pensa assim, rapaz, é menos um safado, sabe? No sistema de crença de justiça dele, ele crê nisso. E ele já crê que a vaquinha não, né? A vaquinha, o bichinho, não pode. Tá lá, até hoje a vaquinha, tá perto de parir, inclusive. Deus abençoe. Então, ele com certeza não tem coragem de dar um tiro numa vaca. Não tem. Mas ele tem coragem de dar um tiro no homem, né? Jesus. Sim. É guerreiro de Deus, né? Deus não está precisando desse tipo de guerreiro, não. Continue orando. Né? Mas gente. Agora, isso foi assim? Não. Isso foi construído na infância dele. Sabe? Ao longo dos anos em que ele foi crescendo, ele foi aprendendo isso. Olha, desaforo não pode. Se alguém vier desaforar você, mate. Não é nem resolva a situação, não, é mate. Né? São todos assim, gente, são todos pequenininhos, né? Os bichinhos tudo pequenos, oh Jesus, né? Só tem um que é mais calminho, né? Que eu nunca vi metido nessas coisas. Deus abençoe, conserve assim, em nome de Jesus. Mas eles são assim. Mas isso foi construído neles. Foi a forma como eles foram criados. Deus, ele não nos fez para sermos dessa forma. A palavra diz que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Mas, infelizmente, no sistema do mundo, essas coisas são corrompidas. E entra esse sistema de crença corrompido que destrói as vidas. Uma vez eu estava ministrando aqui na igreja. E aí, Vitória Celeste, ela trouxe uma menina com ela. Né? É a primeira vez que ela veio. E eu acho que era uma daquelas noites onde estava trazendo uma palavra mais exortativa. E a menina começou a chorar. Eu falei, eita, será que está recebendo alguma coisa, né? A gente pensa assim, cheio, né? Nunca tinha visto a menina na minha vida. Nunca tinha visto. E depois, Vitória foi e me disse, pastora, ela saiu daqui assustada. Eu falei, vale-me Cristo, o que foi? Ela estava chorando, porque quando ela lhe viu ministrando, ela lembrou da mãe dela. E ela tem problema com a mãe dela. Ela tinha saído de casa. Então, automaticamente, um gatilho foi acionado quando eu comecei a ministrar e ela me associou. A mãe dela, ela achava que eu estava brigando com ela, sendo que eu nunca nem tinha visto. Nem conhecia. Como é que eu poderia dizer alguma coisa de bom ou de ruim para ela? Só que ela automaticamente interpretou que eu estava brigando com ela. Um gatilho foi disparado quando eu comecei a ministrar. Por quê? Porque dentro dela já estava daquela forma. O sistema de crença que regia a vida dela. Sabe, às vezes quando a gente vai marcar um discipulado, um aconselhamento, tem gente que dá dor de barriga. Tem gente que dá calafrio, que dá passamento, que chega com os olhos desse tamanho lá em casa. Ai, meu Deus. E a gente às vezes fica brincando, né? A gente brinca, a gente conversa outras coisas, que é para ver se a pessoa fica mais tranquila. Porque a gente não vai bater na pessoa, né? Não vamos fazer isso. Quando a gente fala, fulano, vamos marcar um discipulado, vamos marcar um aconselhamento. Aí pronto, se for com uma semana de antecedência, é uma semana de sofrimento. É uma semana de sofrimento. E quando chega o dia, o coração só falta sair pela boca. Né? Parece que a gente vai dar no povo. Né? Jesus. Os irmãos estão se identificando, né? Estão se acusando. Por quê, querido? Porque isso foi um sistema de crença que foi construído. Onde o discipulado,
ou um confronto é algo ruim. Que a gente vai chamar só para dar carão, para bater, e não é assim. Semana passada, eu vou falar, viu, Betinho? Não vou lhe expor não se preocupe. Semana passada a gente chamou os meninos, vamos jantar, vem lá para casa para jantar, para estar com a gente. E aí eu ministrando algumas coisas, ministrando algumas coisas. Doeu, meu filho? Não, né? Pois é. Não doeu. Porque a nossa intenção não é provocador. Mas às vezes, querido, você cresce com esse senso. Meu Deus, quando os meus pais me chamavam para conversar é porque tinha treta. Não é assim? Ai, meu Deus, lá vem. Treta, agora, meu Deus. Não é assim? E aí você cresce dessa forma, querido. Quando vem para os pais espirituais, você age do mesmo jeito. Você vai apanhar. Estou lascada. Será que eles descobriram alguma coisa que eu fiz? Começa a se arrepender até do que não fez. E eu confesso, eu roubei, eu torturei. Tu fez isso? Fiz não, mas já estou confessando que, né, vai que, né? Vai que, né? Então eu já estou dizendo tudo. Até o que eu não fiz. E já tem uns, queridos, que para tirar alguma coisa, só Jesus. Misericórdia. A gente fica, fulano, fale, homem. Pode abrir. Confie. A gente está aqui para lhe amar, para lhe tratar. Rapaz, e passa uma hora, e passa 2 horas, e termina, né? Porque aí quando termina você faz, meu Deus, o que foi isso? Jesus, será que teve efeito, pai, um negócio desse? Porque a pessoa não abre nada. Aí eu fico no monólogo, né? Falo. Então, fulano, criatura, fala, abraça a boca em nome de Jesus. Eu não estou aqui para um monólogo, não. Fale, abra o seu coração. E o que eu sempre ministro é, queridos, eu só vou entrar no lugar que você me permitir. Amém? Eu só posso entrar onde você permitir. Nós só podemos entrar nos lugares onde vocês nos dão acesso. A diferença é essa. Né? Pode ter pessoas que pensem, não, porque a pastora dá mais atenção para fulano, o pastor dá mais atenção para cicrano. Não, querido, é o acesso. É simplesmente o acesso, porque aquela pessoa é bem resolvida. E você, o seu sistema de crença ainda é, eu não posso abrir minha vida para ninguém, eu não posso acessar os pastores. Meu Deus, quem nós é? Caridade, né? Estamos aqui, gente, todo mundo junto. Olha aí, passa o WhatsApp, termina o culto, marque, converse conosco. Tem tempo, gente, que eu tenho que ficar me oferecendo, eu sou oferecida, né? Gente, alguém quer marcar um discipulado? Alguém quer marcar para conversar alguma coisa? Aí meia hora depois, Jesus amado, esse povo deve estar muito bom. Está todo mundo muito bem. Isso. Discipular, queridos, é a gente derramar do coração de Deus que está em nós, em vocês, sabe? Nós somos pais espirituais, pais de propósito, pais de destino na vida de vocês. Não estamos para substituir nem pai nem mãe que vocês já têm, muito bem, obrigada. Vocês têm. Bom ou ruim, vocês têm. Essa não é a nossa função. Nós não estamos para substituir ninguém, mas nós estamos para sermos boca de Deus, canal de Deus na vida de vocês. E isso só vai acontecer à medida que vocês se permitirem. Amém? Mas você está entendendo hoje à noite que às vezes os seus comportamentos relacionados a isso é o sistema de crença que foi implantado em você. Não, o sistema de crença não é algo pensado, é algo automático.
É algo que você não para pensar naquilo. É automático. Aleluia, vamos continuando. Vamos voltar aqui para a palavra. Eu gostaria que você abrisse lá em Números, no capítulo 13. Versículo 26, Números 13, 26. Alguém traz mais água para mim, por favor. Aleluia, já chegou lá? Vamos ler. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. A nós e a eles. Parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Veja bem, querido. Essas aí eram as imagens dominantes do povo de Israel, no momento em que eles precisavam conquistar a terra de Canaã. Veja os exageros daquele povo. A terra que vocês nos enviaram em missão, elas engolem o povo que nelas vive. O povo que estava vivendo lá tinha sido engolido? Não, estava todo mundo lá, né? Mas eles vieram com essa história de que a terra engoliu o povo que lá vivesse. E ainda abriram a boca para dizer: esse povo é muito forte. Eles são gigantes. Nós somos gafanhotos. E esse nós somos gafanhotos é a nós mesmos. Nós somos gafanhotos. A nós e a eles. Eles pensavam: eles vão nos ver como gafanhoto. E a gente já está se vendo como gafanhoto perto deles. Veja as imagens dominantes do povo de Israel. Qual era o contexto do povo de Israel, gente? Mais de 400 anos de escravidão. Mais de 400 anos sendo castrados, sendo cerceados ali. Não podiam fazer nada. Qualquer passinho em falso, eles apanhavam. Passavam necessidade. E a mentalidade de escravos se estabeleceu. A maioria daquele povo nasceu no Egito. Nasceu lá. Então, tudo o que eles conheciam era escravidão. Eles não conheciam liberdade, eles não sabiam o que era liberdade. Todos nasceram lá. Porque antes eram os patriarcas, mas os patriarcas morreram lá. E de lá em diante, a geração que foi crescendo, mais de 400 anos, gente, é gente para dedéu. Então, a mentalidade era essa de escravo. Eles não conseguiam lidar com circunstâncias adversas, porque tudo que eles sabiam era receber ordens e apanhar, muito. Era tudo que eles sabiam fazer. Então, aquela geração estava completamente comprometida. E foi incapaz de entrar na terra prometida. Tanto é que a consequência disso foi eles contaminaram o povo com esse relatório negativo.
E esse povo teve que passar 40 anos no deserto para morrer, para que a nova geração que ia herdar a terra prometida tivesse uma mentalidade totalmente transformada, totalmente diferente daquela. Foi necessário que uma geração morresse por causa do sistema de crença comprometido. Queridos, os gigantes na verdade estavam dentro deles. Eram as imagens que eles tinham dentro. Deus era com eles, mas eles não conseguiam perceber isso. Sabe, queridos, Deus ele não tem nenhum problema em saber quem nós somos. Na verdade, o problema dele é nos convencer de quem nós somos nele. Ele não tem nenhum problema de olhar para você e ver quem ele criou para ser. Mas nós temos dificuldade de acreditar. Você pensa, Senhor, você está brincando. É brincadeira, eu só me ver desse jeito, eu não sou não. As imagens dominantes. E o povo de Israel teve que morrer para que uma nova geração pudesse herdar a terra prometida. A maioria dos nossos problemas são gerados por nosso próprio modo de pensar. A maioria dos nossos problemas, queridos, está aqui. A forma como nós nos movemos, a forma como nós pensamos. É aí que reside os nossos problemas, na verdade. São mais aqui, são mais dentro do que fora. O que acontece fora é consequência do que está dentro, querido. O fato de você sempre responder da mesma forma às circunstâncias fala a respeito do sistema de crença que foi construído em você. Deixa eu lhe citar os exemplos. Desistência. Medo. Violência. Fuga. Não aceita ajuda. Isso foi construído dentro de você. Um sistema de desistência. Começa algo, mas nunca termina. Inicia um livro, mas não consegue concluir o livro. Isso é o quê, querido? Isso é uma crença limitadora. Não consigo me concentrar para ler. Não, isso é uma crença limitadora, querido. Você consegue. Começa algo e não termina. Eu vou para a academia. Agora eu vai. Vou agora. Vixe, ninguém me segura. Compra a roupa da academia nova, né? Porque eu quero chegar. Compra aquele tênis, tal, se prepara, vai no primeiro dia, vai no segundo dia, vai a semana todinha. Eita, agora vai. Quando chega na outra segunda-feira, uma preguiça, ai, meu Deus. Aí não vai mais. Aleluia, tá firme. Começa uma dieta, não termina. Não. Vou fazer uma dieta. Segunda-feira, né? É o dia da dieta, gente? Segunda-feira. Segunda-feira é o dia da dieta. Começa a fazer na sexta para ver se dá certo. Porque final de semana é mais embaçado. Né? Começa, mas não termina. Isso é o quê? Uma crença limitadora. Certamente, na sua infância, você ouviu algo que desencadeou isso na sua vida. Ah, esse menino não faz nada que preste. Não consegue não, menino. Às vezes, querido, já ouviu a historinha do sapinho, que era surdo? Caiu dentro de um buraco. E aí ele fica tentando sair do buraco. Era ele, outro sapo também. E os sapinhos que estavam lá em cima. Consegue não. Não consegue. Você não vai conseguir não. E o outro sapo, que ouvia, acreditou naquilo. E o sapinho que era surdo, quando olhou para cima, ele disse, eles estão me incentivando a subir. O resultado é que ele conseguiu subir, o outro ficou lá. Às vezes, querido, quando nós estamos na nossa infância, a gente pode ouvir de um colega, ou às vezes dos nossos pais, homem, você não consegue não, desista. E aí, querido, você cresce sendo um desistente.
Nada do que você começa, você termina. Porque você ouviu, desista. Você não consegue. Graças a Deus, esse foi o tipo de coisa que eu não ouvi na minha vida. Eu nunca fui desestimulada. Muito pelo contrário. Eu gostava de desenhar quando eu era criança e o meu pai sempre me afirmava. Ele dizia, muito bem, tá lindo. A minha mãe me incentivava, né, até o tempo que eu tive ela perto de mim. Comprava caderno de desenho, comprava lápis de cor. Olha, isso aqui é para você. Eles me afirmavam. Então, queridos, eu não cresci com esse problema, não. Sabe, eu até gosto dos desafios. Amém? Quando vem os desafios assim, eu encaro, eu consigo. Esse foi um bom sistema de crença que foi criado dentro de mim. Amém? Tem bons sistemas de crença. Mas tem os maus e eles precisam sair. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, de repente, você pode ter ouvido esse tipo de coisa. Desista, você não consegue. E é por isso que você não consegue. Você pode ter ouvido o pai ou a mãe dizer, esse menino é muito frágil. Não, meu filho, você é muito frágil. Não. Vamos lhe proteger. Excesso de proteção é danoso, porque a gente precisa enfrentar as circunstâncias. Nós precisamos lidar com as circunstâncias, as situações adversas. Nós precisamos lidar, aprender a lidar. Nem tudo está sob nosso controle, querido. E a gente precisa aprender a lidar com aquilo que foge ao nosso controle. As nossas emoções, elas precisam estar firmadas em Deus. Opa, peraí, eu não consigo segurar tudo. Mas as minhas emoções precisam estar firmadas no Senhor. Não. Ai, meu Deus, o mundo vai se acabar. Chegou conta, e não sei o quê. E o menino está chorando, e não sei o quê. Calma. Peraí. Venha para o seu lugar em Deus. Ah, não, porque eu queria que aqui fosse sempre um ambiente de paz. Querido, você pode transformar esse ambiente em um ambiente de paz com a sua postura. Querido, não fique esperando, não. Eu estou esperando um favor, não. Estou esperando um momento propício. Querido, pode ser que esse momento propício nunca apareça. E você é quem vai ter que provocá-lo. Ai, eu tenho medo. Né? Medo. Nicole vai fazer 2 anos em agosto. E eu repreendi um comportamento que eu vi. Quando eles querem, não minha irmã, não meu cunhado, mas o pessoal, né? Eu já falei. Às vezes as pessoas que estão ao redor também contribuem. Aí para fazer ela parar, se ela está tendo um comportamento errado, ou indo num lugar que não é para ir, eles dizem o bicho. O bicho. Para ela ter medo. Eu disse, não diga isso. Se você precisa que ela pare, que ela faça, diga a ela, não vá, não pode. Não faça isso. Não ficar. O bicho. Ou agora, né, que eles pegaram, tia vai brigar. Me pegaram no final de semana, lá em casa, tia vai brigar. Tá certo, tia vai brigar, né? Ok. Porque alguns comportamentos dela, eu disse, não pode. Ela é uma criança, ela precisa aprender, inclusive, limites. Precisa aprender sobre limites também. Porque, queridos, ela não sabe de nada. Isso está sendo construído dentro dela. Então, algumas vezes eu tive que ser firme. Não pode. Aí vem se acabando, chora. Aí eu pego, boto no colo. Mulher, não pode. A tia fala que não pode. Ai, meu Deus. Não é assim mesmo. Aí consolo ela. Mas eu digo primeiro para ela que não pode. Aí ficar com esse negócio. Tia briga ou o bicho. Eu disse, não diga isso. Com esse negócio de o bicho, teve um dia que a bichinha acordou no meio da noite assombrada, chorando. O bicho. Né? Então, gente, por favor, faça isso não. Certo? Você não consegue impor limite aos seus filhos, não bota os bichos para botar limite ao seu filho, não. Viu? Aprenda você a colocar os limites corretos na vida do seu filho. Negócio de bicho, não. Aí não vão ter medo de dormir de luz apagada, vão ter medo de se levantar para ir no banheiro no meio da noite, aí vai findar que você vai ter que pegar, né, os lençóis e o colchão, tudo. Desse jeito, por causa desse sistema que foi construído. Ok? Amém?
Aleluia. Aleluia. Hoje você está aprendendo, querido. Já é mais ensino. Aleluia. Aleluia. Então, esse comportamento, né, medo, desistência, violência, fuga, que não aceita ajuda. Que não aceita ajuda, querido. Tem gente que diz, não, eu não peço ajuda. Eu não quero que ninguém me ajude. Por quê? Porque cresceu com esse sistema. Não peça ajuda de ninguém. Seja superior. A pessoa morrendo, se lascando todinho e tentando ser superior, sabe-se lá Deus ao quê? Né? Morrendo. Não, eu tenho dificuldade de aceitar ajuda. Pois então, aprenda a tirar essa dificuldade. Rompa com ela em nome de Jesus. E peça ajuda. Help! Socorro! Né? Me acuda! Aleluia, estou morrendo. Aleluia. Comportamento de violência, querido. Eu estou já terminando. Peço que você tenha um pouquinho mais de paciência. Eu sei que minhas ministrações geralmente são mais curtas, mas como eu disse, hoje é ensino. Amém? Aleluia. Comportamento de violência. Eu assisti a ministração de um pastor chamado José Maurício. Ele é da base da Jocum, de Almirante Tamandaré. E ele falou a respeito de um comportamento de um rapaz que ele era um dos traficantes assim mais perigosos que tinham num lugar que ele foi. Eu não lembro do lugar, não sei se era no Rio, devia ser, algo desse tipo. E esse cara, ele matava assim, sem um pingo de remorso. Ele não tinha remorso das pessoas que ele matava. Certo? Para ele, vou fazer como era uma limpeza. Né? Matava, era a mesma coisa que trocar de roupa para ele. Não tinha nenhum sentimento. Ele não tinha sentimento a respeito disso. Por quê, queridos? Porque quando ele era criança, né, na verdade ele era filho de um perigoso traficante também. E o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade. E aí a mãe ficou em situação difícil. Era mulher de traficante. Não sabia fazer nada na vida. Foram morar num quartinho. Era só um vão. Então, tinha as coisinhas, a cama. Essa mulher, para ganhar a vida, para sustentar esse filho, ela foi se prostituir. E aí, como não tinha onde colocar essa criança, sabe para onde é que essa criança ia? Para debaixo da cama. Ela botava o filho debaixo da cama quando ela tinha que atender os clientes dela. Difícil, né? E aí, nesses atendimentos dela, ela era maltratada, ela era espancada pelos homens que faziam programa com ela. E esse menino, ele cresceu acompanhando todo esse processo. Homem após homem que maltratava, que batia na mãe dele. E isso fez com que ele crescesse com muita raiva, com muito ódio. Aos 12 anos de idade, ele cometeu o primeiro assalto dele. E aí, com o dinheiro do assalto, ele comprou uma arma. E na primeira oportunidade, com essa idade mais ou menos de 12, 13 anos, ele se enfiou debaixo da cama. Ele já não precisava mais se enfiar debaixo da cama, né? Ele podia levar a vida dele do jeito que ele quisesse. Já tinha 12 anos. Se enfiou debaixo da cama, aí esperou. Quando o cara começou a maltratar a mãe dele, ele se levantou de debaixo da cama e descarregou a arma todinha no cara. Pronto. A partir desse dia, ele matava sem nenhum remorso. Isso foi construído dentro dele. Está entendendo, gente? Aleluia. Pessoas que fogem, né? É outro sistema de crença, não conseguem lidar com confronto, não conseguem lidar com oposição, com ideias diferentes da sua. E aí, às vezes, o seu mecanismo é a fuga. Você foge, você não conversa, você não quer confronto, você se repele, tá? Vaza. Isso é um sistema de crença. Então, queridos, nós não conseguimos conquistar aquilo que não estamos dispostos a enfrentar. Não tem como. Você só conquista aquilo que você está disposto a enfrentar.
Os israelitas, eles não estavam dispostos a enfrentar o que eles precisavam enfrentar para conquistar a terra prometida. E eles tiveram que morrer. Sabe, o desejo de Deus não é que você morra. O desejo de Deus é que você seja transformado. Que você possa viver na totalidade aquilo que Ele te chamou para ser. A tua identidade original nele. Aleluia. Hoje a sua realidade pode ser totalmente transformada. Sabe, queridos, quando a gente nasce de novo, a gente pensa, todos os meus problemas acabaram-se, né? Agora eu não preciso fazer mais nada. Aleluia. Mas não é assim. Se alguém disse para você, estava mentindo para você, viu? A verdade é que, quando você nasce de novo, teu espírito, ele é recriado. Mas a tua alma, as tuas emoções, elas não são, queridos, é do mesmo jeito que era. Não é mágica, né? Tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo no espírito. Na alma, não. A alma é você quem conquista. A alma é você quem transforma. A alma é sua responsabilidade. Lembra lá no começo? Lei da responsabilidade. A alma é sua responsabilidade. E é por isso que lá em Romanos você está careca de saber desse texto. Mas eu gosto muito de ler. Não sei se você já prestou atenção. Ministração vai e vem, eu estou citando esse texto. Foi, não foi? Eu estou aqui falando de novo, de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Esse transformar aqui, queridos, é metamorfo, é mudar de forma. Transformem-se pela renovação. Renovação, restaurar, é completa mudança. Pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem renova sou eu. Quem transforma sou eu. E é através do quê? Através da palavra. Aleluia. Aleluia. A mudança de crença, queridos, a reprogramação vai exigir de mim esforço. Porque você foi programado. Agora é o momento de reprogramar. E a reprogramação, ela vem através disso. Da renovação da sua mente. Através da palavra, vai requerer de você um esforço, é uma atitude, é uma ação, não é passivo, eu não recebo, não, eu faço, eu provoco a renovação da palavra, a renovação da mente pela palavra, amém? Então, esse é o caminho, queridos, para você desconstruir os sistemas de crença errados que foram implantados em você e passar a reprogramar, agora sim, pelo programa original. Pelo programa original que está em Deus. A nossa origem está nele, querido. Se a sua palavra é mais do que suficiente para que você possa transformar a sua mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia, em sua palavra nós temos a nossa identidade devolvida, restaurada. Eu vou ler só agora João 21, 15. Bem rapidinho. João 21, 15 diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Você sabe de que ocasião Pedro vinha? Pedro tinha negado a Jesus. Pedro tinha fugido. Quando antes ele tinha dito: Senhor, eu vou contigo até a morte. Né? Pedro, ele era um bom homem, querido. Ele tinha uma boa intenção. Ele só não estava pronto. E aí Jesus veio e restaurou ele. Esse processo aí foi um processo de restauração na vida dele. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe quem Pedro se tornou? Que homem Pedro se tornou, que apóstolo ele se tornou, queridos. Que ousadia, que intrepidez. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus o restaurou, agora foi uma decisão dele caminhar dentro daquilo que ele restaurou. Ele podia simplesmente: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Quando Jesus fosse embora, ele disse: eu vou mais nada, desisto. Podia ou não podia? Podia, porque isso era uma decisão. Jesus não fez mágica com Pedro. Foi uma decisão de Pedro se tornar o pastor das ovelhas que Jesus tinha pedido. Ele decidiu. A gente fica pensando que é mágica. Não é mágica não, querido. É uma decisão. Jesus foi lá, tratou com ele, discipulou. Amém? E aí, quando ele se moveu, dentro daquilo que Jesus instruiu, ele se tornou quem ele se tornou. Ao ponto do Senhor dizer que ele era Pedro, e sobre esta rocha ele ia construir a igreja. Amém? Aleluia. Aleluia. Ele teve que decidir sair do lugar que estava e se tornar o homem que se tornou. Deus, ele tem uma imagem dominante ao nosso respeito. Você sabe disso, está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a imagem dominante que ele tem ao nosso respeito, sacerdotes, reis. Não frouxos, não medrosos, não desistentes, não pessoas que são guiadas pelas circunstâncias, mas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Aleluia. Essa é a nossa realidade, querido. Essa é a realidade que Deus nos vê. Lembra que eu falei? A dificuldade de Deus é nos convencer de quem nós somos. Ele está muito bem resolvido a respeito disso. E eu digo para você hoje à noite: comece a mudar a forma como você mesmo se enxerga, querido. Porque Deus te enxerga de uma forma totalmente diferente. Amém? Aleluia. E por último, lá em 1 João 2,14. É o último texto. 1 João capítulo 2, versículo 14 diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Rapaz, o diabo, ele é um inimigo vencido. Caramba, será que você não vê um negócio desse? Ele é vencido. Ele não pode triunfar sobre nós, queridos. É o contrário. É a igreja que faz força contra o inferno. Não é o inferno que força as portas da igreja. É o contrário, queridos. Sabe, ele é um inimigo vencido. Um povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Quando João está falando isso aí, ele diz: vocês conhecem o Pai, vocês têm a palavra. Ele está falando a respeito de uma geração que está fortalecida no Senhor, que está firmada no Senhor e que não tem dúvidas a respeito da identidade no Pai. Sabe, eu sei que você passou por um processo.
Eu sei que sistemas de crença foram construídos, colocados dentro de você ao longo dos anos. Mas chegou o tempo, querido, de você romper com crenças limitadoras na sua vida, de você romper com essas imagens dominantes que te castram, que te mantêm refém. Essa não é a sua identidade em Deus. A sua origem nele é totalmente diferente, querido. Então não fique dizendo que eu não posso, que eu não consigo. Você comece a reprogramar a sua boca. Eu posso e eu consigo. É por isso que às vezes nós dizemos aqui: eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu faço. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Porque não é em mim, querido, não é na força do meu braço, é no Senhor. Então, queridos, a partir de hoje, eu sei que você identificou algumas crenças limitantes dentro de você. E não é simplesmente eu fazer uma oração ou imposição de mãos que vai tirar isso de você. Não, querido, seria muito bom, seria ótimo. Eu seria a primeira a querer um negócio desse para mim. Não. Eu vou orar por você sim hoje à noite, mas para que você seja fortalecido, para que você tenha coragem e ousadia de romper com as crenças dominantes na sua vida e começar a se mover nesse tempo de reprogramar a sua programação. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Ei. Oh. Ei. Ei. Oh, Senhor. Obrigada, Pai, pelas verdades da sua palavra. Obrigada, Pai, pela luz e o entendimento que chegou hoje à noite, Pai. Luz e entendimento que o Senhor jogou hoje à noite, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Nós temos nos movido, às vezes, de forma inconsciente, Pai, sem percebermos que um sistema de crença foi implantado ainda na infância. E nós simplesmente executamos, sem questionar, sem perceber. Hoje, Pai, eu oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados e eles possam identificar toda a crença limitadora, toda a imagem dominante, contrária à Tua palavra, Pai, contrária àquilo que o Senhor criou para que eles fossem. E eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, eles se movam contra essas coisas, para que eles possam conquistar, Pai, conquistar essas áreas que foram assoladas, essas áreas que dominaram durante um tempo, Senhor. Eu oro pela coragem, pela ousadia, para que eles possam percorrer esse caminho, Pai, identificando essas limitações. E hoje, Pai, eu declaro que em nome de Jesus, eles vão começar a correr, Senhor, a correr na Tua direção, porque Tu és o Pai, Tu és a origem, Senhor. Não é a forma como nós enxergamos, mas a forma como Tu nos enxergas, Senhor. Essa deve ser a imagem dominante a respeito das nossas vidas. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, eles possam reconhecer as limitações, levar a Ti hoje à noite, e começar esse enfrentamento, Pai, porque nós sabemos que agora é um tempo de reconstruir, de reprogramar, Senhor, de identificar e tirar aquilo que não deve, que não precisa estar, Senhor. Oh, Jesus. Obrigada porque nós temos recursos em Ti, Senhor. A Tua palavra, ela é a verdade acerca das nossas vidas. Oh, Pai, a Sua palavra diz que Jesus, Ele passou por todas
as situações, passou por todo tipo de tentação. O diabo veio tentar implantar algo diferente nele, mas ele estava tão resolvido na sua identidade, que ele botou o diabo para correr. Oh Pai, eu declaro em nome de Jesus que esse povo vai ficar tão resolvido na sua identidade e vai botar o diabo para correr, porque o diabo já é um inimigo vencido, Senhor. Tudo que o diabo tenta, ele só tenta, Pai, porque ele não consegue. Ei! Oh, a sua palavra, ela é a verdade. A sua palavra, ela é a verdade. Oh, e nós ficamos com a sua palavra, Senhor. Nós ficamos com a sua palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós cremos. E é assim que é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xerebrababahás. A tumba vazia agora está. Pois ressuscitaste, livre estás, és invencível. Aleluia! Para sempre. Aleluia! Tu é a glória, pois ressuscitaste, livre estás. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, querido.